Fala galera, chegando com informações importantes de bastidores do Cruzeiro depois da boa vitória sobre o Botafogo de Ribeirão Preto. Tudo você fica sabendo a partir de agora aqui no canal. Antes, aquele pedido de sempre, compartilhe, se inscreva no canal, deixe seu like, ative as notificações para você não perder nada. Começando sobre a situação do Marquinhos Gabriel. O Filipão até comentou na entrevista coletiva, dificilmente vai jogar no Cruzeiro o Marquinhos Gabriel. Antes da viagem para Ribeirão Preto, ele foi até a sala do Filipão, disse que está com alguns problemas para resolver, algumas questões com o Cruzeiro e que não estava com cabeça no jogo diante do Botafogo de Ribeirão Preto. Então o Filipão tirou o atleta da viagem e aí deu o indício de que o Marquinhos Gabriel vai ser negociado. Não está com a cabeça no Cruzeiro no momento, não vai estar daqui para frente, por exemplo. Então a possibilidade é do Marquinhos Gabriel ser negociado. Aí vamos ver o que o Cruzeiro vai conseguir no mercado, o que vai conseguir fazer. O Marquinhos Gabriel, que tem contrato com o Cruzeiro até o final de 2021, esteve emprestado para o Atlético Paranaense, pediu para sair de lá, voltou para o Cruzeiro, foi aproveitado na Série B, mas agora, ao que tudo indica, não deve mais continuar no clube. E se for negociado, como tem contrato até o final de 2021, já estamos chegando no final de 2020, talvez não atue mais pelo Cruzeiro, mas aí, claro, vai depender de uma negociação. Certo é que ele foi titular com o Filipão nos 3 primeiros jogos do Filipão e agora praticamente entrando aí para ficar fora dos planos e definir o futuro dele em outra equipe. Eu tenho recebido muita pergunta sobre a situação do Ayrton. O Ayrton, que fez base no Palmeiras, jogou o Campeonato Paulista pela Inter de Limeira. E quando ele veio para o Cruzeiro, pessoal, o Ayrton assinou um contrato em definitivo. Até o final de 2023, o Cruzeiro pegou 60% dos direitos econômicos do jogador. Se não me engano, os outros 40% pertencem ao Palmeiras. O Ayrton, ele tinha rescindido com o Palmeiras manteve uma parte e deixou o atleta seguir o caminho dele. Como foi muito bem no Paulista, o Cruzeiro resolveu apostar no jogador e agora, com o Felipão, vem sendo fundamental o Ayrton, que deu o passe para aquele gol do Arthur Caíque contra o Operário, a vitória por 1-0, que marcou o gol de cabeça no empate com o Náutico, 1-1 nos aflitos em Recife, que contra a equipe do Paraná ele sofreu a falta do primeiro gol marcado pelo Moreno e depois fez o segundo gol do Cruzeiro, e contra o Botafogo em Ribeirão Preto marcou o gol da vitória. Então, com o Filipão, o Ayrton, papel fundamental em todos os pontos conquistados pelo Cruzeiro com o Luiz Felipe Scolari, dos 10 pontos em 12 possíveis. E o Ayrton, repito, é jogador do Cruzeiro em definitivo e o Cruzeiro tem 60% dos direitos econômicos do atleta. Uma outra situação, como é o futebol. O Patrick Bray, ele estava afastado para ser negociado, depois ficou treinando à parte, sem resolver o futuro. O Filipão chegou, pegou o atleta, colocou no elenco, levou para o jogo diante da equipe do Operário, logo no primeiro jogo do Filipão. Aí o Patrick Bray entrou no duelo contra o Náutico com a lesão do Matheus Pereira, deu assistência para o gol do Ayrton. Contra o Paraná, deu assistência para o gol do Ayrton também, o segundo gol do Ayrton. E agora, ao que tudo indica, o Cruzeiro vai precisar negociar a permanência do jogador, porque ele tem contrato até março do ano que vem. Ele veio juntamente naquela época do Kaiser, que veio do Vasco, o Patrick Bray também. Então ele assinou um contrato de 3 temporadas, o contrato vence em março de 2021 e, pelas palavras do Filipão, é para a diretoria procurar o staff do atleta porque ele quer o Patrick Bray por mais tempo defendendo a camisa do Cruzeiro. Então Patrick Bray e Matheus Pereira sendo aí as opções imediatas para a lateral esquerda do Cruzeiro. O Giovani perdendo espaço é outro que vai precisar definir o futuro dele, o Giovani, lateral esquerdo. O Cruzeiro tinha 3 para a direita, liberou Daniel Guedes para o Goiás,
ficou com o Cáceres, o paraguaio, e ficou com o jovem Rafael Luiz. Talvez fique também com 2 para a lateral esquerda, o Patrick Bray e o Matheus Pereira. Um outro jogador que o Cruzeiro precisa definir a vida e vem sendo titular com o Filipão e elogiado, o Ramon, que joga de zagueiro e atua também como volante. Com o Filipão, nos 2 últimos jogos, foi assim que ele atuou no meio-campo. E o Ramon, quando teve todo aquele imbróglio, ele veio com um salário muito alto, aí na época era o conselho gestor, contornou a situação, trouxe o Ramon com um salário dentro da realidade do Cruzeiro, ele assinou por 1 ano até o final de 2020 e com a opção do Cruzeiro, já essa opção estabelecida em contrato de renovar por mais 2 temporadas, o Cruzeiro deve exercer isso, até porque é um atleta que vem sendo titular com o Filipão e, repito, elogiado. Tem bagagem na Série B, veio do Vitória, o Ramon que foi bem quando atuou como zagueiro e está indo bem também atuando como volante. Então ele tem contrato até o final de 2020 e com essa opção do Cruzeiro de prorrogar por mais 2 temporadas. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!